Vídeo do Linkzinho. Ah, que delícia. Eu adoro o Linkzinho, mano. Por que o final de Shingeki no Kyojin é péssimo? Linkzinho. Bora lá ver a opinião corajosa do menino Link. Bora ver. Shingeki no Kyojin é conhecido popularmente como um dos melhores animes que já existiu. Ele é? Ele tem episódios extremamente bem ranqueados, Ah, sim, tudo bem. Aí tudo bem. Aí ele ablou agora, tem um tá? público extremamente fiel que gosta do anime desde a sua premissa até hoje, e apesar de ser conhecido como um dos melhores animes de mistério que já existiu, ele também é conhecido como um dos animes que tem um dos piores e mais Um dos melhores animes de mistério que já existiu, tá? Vocês estão anotando? detestáveis finais que já existiram também. E como recentemente nós tivemos aí o lançamento, né, da 30ª, 50ª parte do versículo 2 do capítulo não sei quantos Eu gosto da Bíblia. da última temporada de Shingeki no Kyojin, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre Porra, esse joguinho era maneiro, hein? Porra, eu joguei esse joguinho por um tempo, isso hein? em específico, Esse era legalzinho, hein? De jogar na época. sobre Era bugado, né? Mas era a legal. quarta temporada pra frente. O que será que aconteceu pra que uma história que era considerada tão boa assim, de repente, ser considerada Pra tu ver, né? Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin melhor que Breaking Bad, mano. É verdade. como uma das histórias com um dos piores finais possíveis? Qual que foi a construção pra uma obra tão amada se tornar odiada, de repente? Senta aí e vem comigo, vamos falar sobre Tô sentado já. isso. Shingeki no Kyojin, nas suas 3 primeiras temporadas, é conhecido claramente como uma obra incrível de mistério, né? A gente tem Ela é? todo um mundo que é conhecido através dos olhos do Eren, protagonista da série, Mikasa e Armin. 3 O mistério de Shingeki no Kyojin, putz, me fazia ficar noites acordado. criancinhas que vivem em um mundo completamente desolado. Um mundo que foi destruído por uma raça diferente chamada de Titãs. E essa parte do anime é simplesmente genial, né? Afinal de contas, Genial. é inegável dizer que o Isayama, criador de Shingeki no Kyojin, ele é um ótimo escritor de mistério. Ele é, pô. Tô te falando, ele é um ótimo escritor de mistério. Ele, inclusive, é a reencarnação da Agatha Christie, tá? Pra quem não sabe. Todos os mistérios da obra eram muito bons e prendiam as pessoas, não importa o que acontecesse. De onde tinham vindo os titãs? Qual era o passado daquele mundo? A humanidade tinha mesmo sido extinta? Por que certas pessoas conseguiam se transformar em titãs? O que Não, o Shingeki no Kyojin é tão bom quanto o One Piece, né? Nesse sentido de mistério aí, né? O One Piece, que se bobear, é o melhor mangá de mistério, né? Porque a gente não sabe um monte de coisa. exatamente tinha acontecido, de onde os titãs vieram, todos esses mistérios eram muito bons e muito bem construídos. A quarta temporada de Shingeki no Kyojin, e da quarta temporada pra frente, né, ela sempre foi considerada como uma coisa quase que totalmente diferente. Isso Fato. porque é na quarta temporada que nós deixamos de ter Shingeki como uma obra de mistério e passamos a ter ele como realmente uma obra que vai dar as respostas que a gente tanto Esse que é o problema. Se tivesse continuado com o mistério no ar, talvez tivesse final melhor, né? Mas o cara foi querer inventar de explicar o mistério. Não dá, aí não dá. quis. E o Isayama, criador de Shingeki, ele era um ótimo escritor de mistério. Pô, Linkzinho, tá de sacanagem? Eu tô vendo o meu... Calma aí, tá voltando o vídeo? Eu tô confuso já, calma aí. Que isso, tá em loop? Você já falou isso 3 vezes? Eu acho que ele tá querendo reafirmar isso pra ver se pega, né? Porra, caralho, quarta vez já que ele fala isso, tô ficando louco já. Mas dando as conclusões da sua obra, talvez ele não fosse tão bom assim. Depois da terceira temporada de Shingeki, né, a gente aprendia e tinha várias revelações Não, ele tá falando tantas vezes a mesma coisa que eu vou acreditar já. absurdas que mudaram completamente o rumo da obra pra quarta temporada, né? Que a humanidade nunca tinha sido extinta, que na verdade as pessoas viviam do lado de fora daquela ilha, que era a ilha de Parades, né? Onde toda a história se passava e tal. E a quarta temporada se iniciava mostrando o lado do resto do mundo, trabalhando um pouco mais do personagem do Reiner, trabalhando um pouco mais do lado da realidade de Marley e tudo mais, e trabalhando Marley e eu, né? Bom filme, cara. vários e vários temas, onde a história deixou de ser sobre mistério e passou a ser sobre temas que nós podemos trabalhar na vida real. O primeiro Sim. tema, que é trabalhado na quarta temporada em si, é ciclo de ódio. Fato. Um tema muito recorrente, inclusive, nos 3 cenas que existem. Pra quem não tá muito habituado com esse tema de ciclo de ódio, é só você pensar nesse conceitinho simples. Imagina que você tem 2 lados de uma guerra e esses 2 lados estão errados, mas eles não conseguem parar de guerrear um contra o outro justamente porque eles têm motivos pessoais. Então, por exemplo, o lado A perdeu pessoas, aí Você tá vendo como isso é problemático? Vocês estão vendo como o final de Shingeki no Kyojin é problemático? Porque assim, o pessoal fala que o Eren e o lado do Eren representa os judeus, sabe? Olha como o cara, ele interpreta. Os 2 lados estão errados. Os judeus e os nazis estão errados. Tá ligado? Tipo, porque
O lado do Eren é o lado dos judeus. E o lado lá dos caras é o lado nazi. É o que o pessoal fala, né? Os fãs de Shingeki. Então o Eren tá certo em destruir o mundo lá e o pessoal. Tá ligado? O que isso faz na cabeça do jovem, né? Do otaku médio? O ciclo do ódio. Os dois lados estão errados. O Eren tá errado, que isso? E sim, o Eren tá errado. Então, tu usar o Eren com uma representatividade de um povo que, na verdade, só se fudeu a vida inteira, é meio confuso, tá ligado? Aí ele vai Mas vamos ver, né? Vamos lá ver, né? A pio do linkzinho, vamos ver. lá e mata pessoas do lado B, o lado B fica puto e mata pessoas do lado A. É exatamente isso que estaria acontecendo em Shingeki no Kyojin. A ilha de Parades era uma ilha que desde o início tinha sido oprimida, porque os seus ancestrais lá atrás... Não tô zoando não. Tem fã de Shingeki no Kyojin que fala que o Eren, na verdade, é uma representação dos judeus se vingando dos nazistas. Eu não tô zoando não, tô falando sério. Tipo, eu não tô inventando isso. Tinham feito grandes crimes e grandes bostas e tal, e justamente por conta disso, a ilha era isolada. Marley atacava essa ilha. Então Parades descobriu, e agora vai atacar Marley, e depois Marley vai atacar Parades, e vai ficar nessa pra sempre, sem que nunca o ciclo de ódio se encerre. Nunca. Mas o Isayama, desde o início dessa quarta temporada, pelo menos pra mim, ele já começa a cagar no pau. Será que o linkzinho vai trazer a crítica? Vamos lá. O grande problema de escrever ciclo de ódio é que o Isayama teria que ser muito bom escrevendo essa parte pra cativar o público todo. Porque qual que seria o conceito de ciclo de ódio? Chegar à conclusão de que nós não temos um lado certo nessa coisa toda. Todos esses lados deveriam parar com essa briga inútil e tentarem chegar até a paz. Parabéns, linkzinho. Você acabou de ganhar o Nobel da Paz, tá? Vem aqui em casa pra tu retirar o teu Nobel. Tu acabou de ganhar o Nobel da Paz. É assim que se encerra brigas. É assim que se encerra guerras, linkzinho. Os dois lados têm que parar de brigar. Parabéns, linkzinho. Porra, tava óbvio, gente. Como que a gente nunca notou isso, cara? Tava óbvio, tava na nossa cara, embaixo dos nossos narizes. Mas isso fica extremamente difícil, considerando que nós já tivemos 90 a 100 capítulos acompanhando o pessoal da Ilha de Parades, né? O Eren, a gente viu essas pessoas sofrendo, vimos eles perderem pessoas que eles amavam, vimos eles passando fome, perdendo os pais desde o primeiro episódio da série. É muito fácil se apegar ao Eren e a todo o pessoal da Ilha de Parades e torcer por eles. Se o Isayama quisesse fazer um bom trabalho com isso, ele teria que fazer com que o público não se dividisse em dois lados. Ele teria que fazer o público entender qual seria o conceito. Então ele ia ter que mostrar todo o lado de Marley. E é justamente por isso que a primeira parte da quarta temporada de Shingeki, né, ela é toda mostrando a realidade de Marley. Ela mostra o passado do Reiner, ela mostra as pessoas de Marley, mostra a realidade que também é sofrida daquelas pessoas. E até que foi sim, bem feito, mas não foi o suficiente. Tá. É só você pensar comigo nisso aqui, ó. Aquela batalha em Libério, onde a tropa de exploração saiu degustando o popô de todo mundo e tal. Ah, eu queria degustar um popô. Você acha que alguém nessa luta aqui tava torcendo pra Marley nesse combate? Ou pelo menos alguém nesse combate aqui tava pensando, ah não, eu não tô entendendo a pio mais do linkzinho, me perdi. Combate, espero que ninguém morra e tal. Ou estava todo mundo torcendo pra que Marley explodisse em sangue mesmo e já era. O bagulho, gente, é que, inicialmente, né, o Isayama também não se ajuda. O cara foi tentar apresentar Agora eu entendi a Marley e tal, né, e... É que ele tá falando que a gente tinha que torcer pros dois lados, né? Não pra um lado só. Eu acho. Não sei, desculpa. E a gente sabia que ele precisava apresentar Marley e fazer com que as pessoas... É, um bundão, né? Pessoas gostassem, mas não é exatamente isso que acontece, né? Metade dos personagens de Marley são esquecíveis, ou então muitos deles foram detestáveis, cara, pra grande parte do público. Pensa você consigo mesmo aí, tipo, quando foi que você viu um fã do Porco Galliard, que era importante, ou um fã da Gabi, ou um fã da... Não, ela tem Sofia, por exemplo, que era super esquecível e tal. E a parada é que não é nem que a parte de Marley tem... E os fãs do Flock, hein? Aqui tem um grande fã do Flock. Tinha sido de fato ruim, né? Ela só não conseguiu passar a mensagem que o Isayama provavelmente queria passar. Os personagens que o público menos gostava eram os que mais ganharam destaque. Tipo a própria Gabi, por exemplo, que o público detestava ela. E até que era com razão. Imagina você ler 100 e poucos capítulos, acompanhar 3 temporadas inteiras grandes com os personagens de Parades sofrendo e tal. Você gostar daqueles personagens. E aí de repente você passar pra quarta temporada e toda hora aparece a Gabi falando como os demônios da ilha são nojentos e como eles têm que ser mortos e tal, gera uma antipatia no público. Fez com que personagens como a Gabi, por exemplo, adquirissem o mais puro e lindo ódio de todos
Lindo ódio? Que Os isso? fãs possíveis. Isso é claro se a gente não contar o governo de Marley, O governo não dá, hein? Faz o L agora, faz o L agora. O governo não dá, tem que acabar. que só o governo de Marley sozinho já faz com que você deseje que Marley seja destruída. Eles Sim. enviam titãs constantemente pra ilha de Parades, né? Aqueles titãs que Cara, assim, quando o Linkezinho puxou a Pill, que o Isayama começou a abordar temas da vida real, eu pensei que ele ia falar do bagulho, tá ligado? Do contexto histórico ali que o Isayama tava criando em cima de Shingeki no Kyojin. Mas ele falou de ciclo de ódio e depois, né, só se perdeu ali na narrativa. Tá indo, vamos lá. não tem pensamento e tal, por razão nenhuma. E até mesmo quando eles vão fazer trabalhos sérios, mano, ainda assim os caras são burros. Parece que eles são um furo de roteiro gigante que o Isayama tem que ir tampando de uns lados, sabe? Tipo a missão que eles enviam Reiner e os guerreiros, né? Que é uma grande missão pra recuperar o Titã Primordial e tal. Eles vão fazer essa missão e enviam 4 crianças pra poder realizar a missão de pegar o Titã mais Ô, irmão, lá na Guerra do Paraguai botaram criança pra lutar. É normal, criança ir pra guerra. Criança ir pra guerra é normal. Criança, né? Já não gosto. poderoso de todos e recuperar a maior arma do mundo. 4 crianças os malucos envia. Eu sei que os personagens que foram enviados, cara, eram a Anne, o Bertoldi, o Reiner, eram soldados, cara, mas não tem justificativa, mano. Continuavam sendo Tá com a mesma camisa? Tô não, velho. Ontem eu tava com a camisa do Mengo, hoje tô com uma camisa gamer, ó. Anatomia da mão gamer. Ó, ó, anatomia da mão gamer. Ó, ó. Fala. Em homenagem ao Ribamar Gamer, né? Não é a mesma camisa, não. crianças. Mesmo que eles tivessem enviado as 4 crianças, por que não enviaram adultos juntos, sabe? Era uma missão importante e era um bagulho de infiltração e tal. Não Infiltração é foda, cara. Quem cara tem infiltração, quando chove, fica pingando, tá ligado? É foda era mesmo. só uma missão pra eles entrarem lá, quebrarem tudo, pegarem o Titã e irem embora. Esse tipo de coisa, o fato desse tipo de coisa acontecer, cara, fez com que Marley fosse odiada e que Foi por isso, né? Especificamente por isso, né? Foi só por isso, né, Linkzinho? Especificamente por isso, né? Tô ligado. Esse que é o problema de Shingeki. várias cenas fossem meio mal compreendidas pelas pessoas que estavam assistindo a série e tal. Tipo a famosa cena, né, onde a Gabi mata a Sasha lá no ataque de Libério. Eu gosto daquela cena, cara, porque é uma cena de ação em consequência e representa bem a parada de ciclo de ódio e tal, né? O fato do Reiner e dos amigos dele terem lá no começo da história invadido a muralha e tal, matado várias pessoas, fez com que a Sasha se transformasse num soldado. A Sasha foi lá, invadiu Libério, matou A nossa Sasha, tá? Filha de Xuxa Meneghel. pessoas. Aí a Gabi foi lá e matou a Sasha. Mas as pessoas entenderam direito o que era pra ser passado? Obviamente que elas não entenderam, até porque você vê pouquíssimas pessoas que gostam dessa cena. A maioria, na verdade, comemorou aquela outra cena que acontece um pouquinho antes, que é quando a Gabi é destruída aos murros pelos soldados. Ah, não Uns pode. compilado, cara, de tipo 1 hora da Gabi sendo espancada. Aí não pode, aí não pode. É errado, é ruim, é crime, cadeia. Não Pelos pode. soldados e tal. As pessoas realmente odeiam muito esse personagem, é bem triste. E outras coisas que também foram problemas absurdos pra história, cara, é a forma como, por exemplo, o Isayama quis ser o revolucionário, né? Ele quis trabalhar ciclo de ódio de uma forma diferente. Ele quis fazer um ciclo de ódio que não Ele quis? podia ser encerrado na base da paz. O ciclo de ódio de Shingeki no Kyojin só podia ser encerrado na base do ódio mesmo. Porque o Isayama, né? Simplesmente pare de pensar. Ele é a favor desse pensamento aí. Como eu tinha falado pra vocês antes, né, toda a ideia desse desenvolvimento da guerra de dois lados e tal, tudo isso sempre é feito pra que no final os personagens tentem de alguma forma chegar na paz. É a forma mais inteligente de poder resolver esse tipo de conflito e tal, e de passar mensagens pro público. Desde o início, cara, do início da 4ª temporada, o Isayama fica toda hora tentando deixar claro como a água que a paz não é uma opção nessa história aqui. Ou o pessoal de Parades mata o resto do mundo, ou Sim. então eles vão ser mortos. Não existe terceiras opções, porque várias delas são discutidas. Ah, e se o Eren usar o poder do fundador? Tentando falar de uma forma que não parece muito absurdo o que eu vou falar. Mas tipo assim. É que o ciclo do ódio da vida real não acaba em paz. Não existe ciclo do ódio que acaba em paz, tá? Então, numa obra fictícia, ele representar isso faz sentido, né? Só que o problema é como ele representou isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Muito se fala, né, que tem toda uma estética nazi e tudo mais nesse arco final de Shingeki. E, tipo assim, tenta botar isso na vida real.
Vamos olhar pra um ambiente de guerra, que nem aquele ali. Segunda Guerra Mundial, né? Pá, Segunda Guerra Mundial. Dá pra acabar em paz? Não dava, né? Se pega qualquer guerra, não dá pra acabar em paz. Nunca acaba em paz. Não existe esse conceito de paz. Um dos dois lados vai ter que tomar taca. Tá ligado? Um dos dois lados vai ter que apanhar, né? E a história vai ser moldada a partir disso. Então faz sentido eles simplesmente não chegarem pro um pro outro e falar: não vai dar, né? Verdade. Pai, não tem como isso acontecer. Na guerra todo mundo perde, né? Então tem sentido. O problema é a forma como ele construiu isso, tá ligado? É a forma como ele construiu isso. E atacar só os portos de Marley e tal, e destruir a Aliança Mundial. Depois que o mundo se recuperar, eles vão atacar Parades do mesmo jeito. O Eren não vai acabar com o ciclo, ele vai acabar só atrasando ele. Sim, mas isso acontece, tipo, em vários contextos da história da humanidade, sabe? O ciclo de ódio nunca acaba. Ele pode ser atrasado. Ele pode demorar séculos pra acontecer. Mas vai acontecer. Tu pode ver aí vários países que tomaram porrada no passado, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos, 200 anos, eles estavam lá ainda, esperando até o momento de atacar e dar merda, entendeu? Isso acontece, cara. Inclusive, os próprios personagens, né, eles até vão lá pra uma reunião do pessoal do Conselho. Cara, porque assim, na ficção é mais fácil você construir isso, porque a ficção, ela abre espaço pra você falar sobre temas que, em tese, deveriam acontecer na vida real. Pô, seria muito maneiro se uma guerra acabasse em paz. Seria muito maneiro se não tivesse uma guerra, entende? Então, na ficção, a gente pode ver essa utopia. Porque a ficção, apesar de ser um espelho da realidade, você pode trabalhar a realidade de uma forma diferente dentro da ficção. Saca? Então, na ficção, quando o ciclo de ódio acaba em paz, na verdade, é a mensagem que o autor quer passar. E tá certa a mensagem. O problema é que, em Shingeki no Kyojin, a forma como o Isayama quis construir essa parada não ficou boa. Mundial, e vem que todos os países concordam em destruir Parades, o que deixa eles praticamente sem opção. E todas essas construções falhas que vão acontecendo ao redor da quarta temporada, elas influenciam para que o ponto final da história seja uma porcaria. Ele é horrível, justamente por causa dessas outras construções, porque, vamos lá, né, eu não tenho muita coisa a dizer, pessoal, sobre o Eren necessariamente, né, o Eren como vilão e tal. Eu acho que, sinceramente, A Segunda Guerra começou por causa de um ciclo de ódio? Sim, justamente. o Eren é um bom vilão. Ele é um vilão interessante e tal, pelo menos antes do último capítulo, que fica uma bosta do nada, mas eu acho que todo o conceito de ativar o estrondo e atacar o resto do mundo e tal, combina muito com o personagem do Eren. Eu acho zoado que depois de tudo, né, o Isayama tenha tentado colocar que ele era meio nacionalista e também que ele era bem mais, né, amizade, fez tudo pra proteger seus amigos e tal, porque desde o início o Eren não era assim. Ele era simplesmente um psicopata que ataca pessoas que tentam roubar sua liberdade. Fato. Tal como, Né? O nosso monarca. Se as pessoas tentam roubar minha liberdade, eu roubo a liberdade das pessoas e já era. Ele chega a falar sobre isso na praia, inclusive, né? Que ele considera o resto do mundo como inimigos. Ninguém entende, ué. Então ele vai só matar todo mundo e já era. É completamente psicótico, maluco e egoísta? Sim, mas combina com o personagem. Tanto é que no final da história ele é até representado, né? Bem Ed, bem... Como uma criança e tal. É uma representação bonita, porque ele é tipo o ápice Ah, não, aí não, Link, assim, aí não. Criança, né? Já não gosto. do egoísmo e da falsa liberdade. Tipo aquela cena que rolou no último episódio, né? Onde ele chora quando ele tá falando com o molequinho. Então, ele sabe que tem pessoas boas do outro lado do mundo. E mesmo assim, ele ainda vai fazer isso. Ele vai matar um monte de pessoas inocentes. Porque sim, porque ele nem vai viver muito pra poder ver o que vai acontecer depois disso. Mas ele ainda vai fazer porque ele quer fazer. Ele é o Fala dele. ápice do maligno e do babaca. Quando o Eren conversa com esse molequinho e tal, né, o molequinho das moedas, etc, é quando o objetivo dele acaba ficando mais claro, né? A gente descobre que quando ele viu o mundo fora das muralhas e tal, ele ficou decepcionado que tinham pessoas vivendo do lado de Eu gostei muito dessa parte do ciclo de ódio não ter quebrado. Pelo menos deixou um final mais original e não bonzinho, como a maioria dos mangás. O resto, como o genocídio dele ser justificado, eu achei um lixo. É, cara. fora do mundo e tal. Ele queria que o mundo fosse uma skybox vazia e isso fez com que ele desejasse que o resto do mundo desaparecesse. O que parece até meio bizarro se a gente for pensar, mas o objetivo do Eren era uma parada meio que pessoal mesmo, era um sonho de criança dele que o mundo fosse vazio. E é aí que o Eren
Vazio, tal como a narrativa tinha que Começa a entrar naquela pira meio de vilão bizarro e todo controverso, porque se a gente for pensar então, ele realmente não gostava do que ele tava fazendo, porque ele sabia que tinha pessoas boas no resto do mundo, que tinha pessoas do povo dele, dos Eldianos, no resto do mundo, e a única coisa que fez com que ele conseguisse se manter fazendo aquilo, mesmo que ele não gostasse, era essa ideia de realizar aquele sonho de criança dele, da que fofo. liberdade. Aí, ó que Então, fofo. a gente tem até Tá realizando sonho de aquela criança. página, né, do Eren com os braços abertos e tal, gritando liberdade, que seria o ápice, né, do tipo, ele tá conseguindo liberdade, roubando a liberdade de outras pessoas e tal. E não é meio brisado que o Eren, tipo, tinha todo esse objetivo de realizar esse sonho de criança, sendo que ele nem ia viver pra aproveitar aquilo, porque ele ia morrer depois, né? Então, nossa, é uma maluquice sem fim. E o problema, cara, é que como todas as construções passadas foram ruins, as pessoas não conseguem pegar a ideia de que o Eren estava errado. E muitas vezes não funciona direito no próprio universo que o Eren estava errado. Porque pensa, o Isayama tentou desenvolver Marley, tentou fazer a parte de Marley, tentou fazer as pessoas terem empatia pelo resto do mundo, mas ele não conseguiu. As pessoas que leram a história, em sua grande maioria, odeiam o resto do mundo por conta do preconceito que foi construído e tal. Ele tentou desenvolver a ideia de ciclo de ódio e tal, de que os dois lados estavam errados, eles deveriam procurar a paz, mas o próprio Isayama quebrou isso. Ele fez uma história onde a paz não era uma opção. Então, obviamente, só tinha duas respostas. Ou os personagens seriam mortos, ou eles iam matar todo mundo. Ou seja, como o Isayama construiu tudo com a bunda, quando a gente chega, de fato, na parte do estrondo... No caso, seria melhor se acabasse em paz, né, em Shingeki no Kyojin, parando pra pensar. Porque ele não ia conseguir construir uma parada, um final agridoce, saca? Sem ser algo... Ok, ele tentou fazer isso aí e é uma merda. A maioria das pessoas acham que o Eren tá certo. E aí, cara, o que acontece com o resto dos personagens nisso, né? Eles ficam deslocados, porque tinha que existir um conflito no final, né? Onde o Eren seria tipo uma terceira via, sabe? Ele seria tipo o extremo do extremismo que ia tentar matar todo mundo. Terceira via, o Eren é o Ciro Gomes! E o resto dos personagens tentariam pará-lo, mas não faz sentido pra dentro do universo da história. Quando os personagens da Ilha de Parades, por exemplo, eles conversam sobre o estrondo, eles falam várias vezes, não faz sentido a gente tentar parar o Eren, porque se a gente parar o Eren de fazer o estrondo, logo depois disso, o mundo vai atacar a gente e a gente vai ser morto. Porém, a gente tem maravilhosos diálogos que falam grandes conexões realmente, né, e grandes argumentos como genocídio não, genocídio é errado. Gente, que bom! Que bom que Shingeki no Kyojin passa essa mensagem tão profunda e importante. Gente, genocídio é errado, tá? Não cometam racismo. Homofobia é crime. Não distrate uma mulher, tá? Fica aí as dicas, tá, galera? Não posso justificar genocídio e tal. E aí eles decidem que vão acabar com Eren. E como é que eles fazem isso? Óbvio, cometendo genocídio contra a própria ilha. E olha, gente, eu sei que o pessoal de Parades e tal, os protagonistas, Mikasa, Armin, Jean, etc, eles tinham razões óbvias pra querer parar o Eren. Eles foram pro outro lado do mundo, eles viveram com os personagens do outro lado do mundo, e é claro, cara, que eles sabiam que, sei lá, 90% das pessoas que compunham o resto do planeta eram pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a treta entre Parades e Marley e tal. Então, a decisão do Eren era simplesmente irreal e ilógica. Não importa como você fosse pensar, ou como o Isayama escreveu e tal. É óbvio, se você parar pra pensar, que o estrondo não era a única opção possível. Óbvio que não Mas a forma como as coisas vão rolando... Óbvio que não era. Aí é por isso que eu falo. A forma como o Isayama construiu pra um genocídio ser a catarse do mangá dele é loucura, pô. Isso é loucura. Ele tinha outras opções. Na história, vocês têm que concordar que é ultra rushado. No que o Eren começa o estrondo, os personagens já formam a aliança, eles sentam por 10 minutos, conversam e pronto, todos os problemas do passado deixam de existir e os personagens de Parades deixam de se importar com as próprias vidas e com as vidas da ilha deles. Eu entendo, cara, quem não gosta da aliança, porque por mais que eles fossem as pessoas que têm mais razão lógica ali, tudo no final da história é... Qual seria a melhor opção? Assim, num sentido utópico, perdoar, né? Seria perdoar. Mas... cancelar o mangá é uma opção boa também, né? Eu acho que assim, se era pro Eren no final ser o herói, era melhor ele ter ganhado a guerra, ter uma guerra, o Eren ganhar essa guerra, sem cometer nenhum crime de guerra, um genocídio, essas coisas. Ganhar. E no final,
ao invés de destruir Marley, matar todo mundo, destruir o mundo, ele, tipo, pô, ganhar uma guerra, pá a bola, vocês não tem mais exército, é isso, vive aí a vida de vocês, vão ficar sempre de olho aqui, ganhamos, somos foda. Isso, tá ligado? Que é o que acontece quando um país ganha de outro país no mundo real, né? Geralmente. Assim, casos e casos, né? Tô só... Mas isso gera um ciclo de ódio também. Porque, por exemplo, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, eles fizeram tantas coisas com a Alemanha, né? Tantas sanções, tantas paradinhas, acabou com o exército e tudo mais, que a Alemanha ficou... O povo alemão ficou muito bolado, apareceu o bigodudo lá, o filho da puta, inflou o povo, e aí deu no que deu. Então, o ciclo de ódio não tem como acabar. É muito difícil. Tipo, isso no realista não acaba. Nunca vai acabar, tá ligado? É uma parada muito bizarra, sabe? Muito bizarra. Mas, assim, tem soluções menos piores, né? Tem soluções menos piores. Porque, por exemplo, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha hoje em dia é um país muito melhor. Se a gente for comparar com aquela Alemanha, né? A Alemanha nazi. A Alemanha sentou no colo do palhaço, mas se tornou um país melhor, entendeu? Eles acham coisa nazi repugnante lá, eles são contra. Tem uma série de políticas pra controlar esse tipo de coisa, pra impedir que esse tipo de ideologia volte, tá ligado? Então poderia acontecer a mesma coisa, tá ligado? Eles poderiam ganhar a guerra ali, sei lá, botar uma sanção, tudo bem. Alguma coisa. Mas educar o povo de Mali pra eles notarem que, tipo, pô, nada a ver o que vocês estavam fazendo, tá ligado? É que no final tudo leva a um ciclo de ódio, sabe? Tudo leva a um ciclo de ódio. É um pacto de não agressão. Porque, tipo assim, se a gente parar pra pensar, tudo é um ciclo de ódio. Eu simplifiquei pra caralho o bagulho, né? Mas, enfim. Por isso que é difícil. É difícil. Tem como? Tem como. Não é impossível. Mas é muito difícil fazer isso, principalmente na vida real. Tão rápido, mal explicado, Se eu falei alguma coisa errada, manda no chat aí que a gente conversa. mal colocadinho e principalmente rushado demais, que, sei lá, cara, os objetivos deles até parecem meio estranhos. Tipo, o objetivo da aliança, cara, parece que é tipo... Porque assim, o Eren poderia, sei lá, destruir Marley. E só, acabou. Ele que destruiu o mundo todo, porra. Tá ligado? Que ele meio que, tipo, porra, né? Exagerou um pouco, talvez, quem sabe? Vamos salvar o resto do mundo, pra depois o resto do mundo destruir a ilha e a gente ser morto. Sei lá, não me parece que seria uma ideia muito inteligente ou que beneficiaria muitas pessoas. A gente tem umas cenas mó bem animadas, assim, da Mikasa massacrando o povo da ilha dela pra poder salvar o resto do mundo, que não ia dar tempo deles salvarem o mundo, por sinal, então não fazia nem sentido eles irem, mas mesmo assim eles vão pra poder salvar o mundo, que odeia eles, pra depois o mundo ir lá e destruir eles também da mesma forma. Que acontece, inclusive, né? No final da história, o resto do mundo só não ataca Parades porque não tinha força militar sobrando, mas assim que o mundo se recupera, eles vão lá e atacam Parades do mesmo jeito, então qual que é a lógica disso? A construção do final da história foi tão mal feita, velho. Isso pra poder não falar sobre os últimos capítulos e sobre os combates finais, que, nossa, que bagulho ruim, velho. Vou falar aqui sobre os dois maiores problemas que eu acho que tem no final da obra. Primeiro, tem furo de roteiro a rodo. E o segundo, os personagens, todos eles traem as próprias narrativas. Todos, sem exceção. Todos. E aí, a gente chega na luta final, onde um grupo de tipo... Anota. Sei lá, o Armin semi-morto, o Levi semi-morto também, Mikasa e Jean, a gente tem umas 6, 7 pessoas ali, vão lutar simplesmente contra o Eren, que agora ele tem um titã de 700 metros de altura, ele tem a Ymir, ele tem o poder de invocar antigos portadores com ele é simplesmente a criatura mais forte do universo. Se ele quiser invocar 20 bestiais, 30 encoraçado e 10 colossal, ele consegue. Caralho, o Titã Jacaré? Quem vocês acham que ganhou essa luta na porrada? O time da Aliança. Aí que a gente entra naquilo que eu tinha falado antes. Furo de roteiro. O que aconteceu aqui pra história ter tantos furos de... Tipo, esse pedaço final, a luta final, cara, você começa só a aceitar as coisas que acontecem, tipo... Eu não acho que isso seja exatamente um furo de roteiro, eu só acho que isso seja um roteiro ruim mesmo. Na segunda temporada, o Levi torceu o tornozelo, É uma ex-máquina, no caso. e nisso ele não conseguia mais usar o DMT, né? Então ele fica fora de combate. Mas na última temporada, ele tá com 2 dedos, sem um olho, morrendo, cheio de faixa, e mesmo assim, ele consegue lutar e sair vivo. E temos furos maiores, como por exemplo, o poder dos titãs. Posso ser sincero com uma coisa pra vocês, cara? Eu sou o tipo de pessoa que não acha que tudo precisa ser explicado numa história, sabe?
Tá. Eu adoro a cena que a Ymir vira o primeiro titã, né? Onde a gente tem aquela alucigenia entrando no corpo dela e tal. Toda a questão de que a gente não sabe o que é aquele parasita, se é um alienígena, se é uma forma de vida e tal. Não sabemos. Isso é maneiro, cara. Mas o É maneiro. problema é que, como o Isayama não explica isso, ele usa como artifício depois pra poder meter umas outras coisas na história. A Ymir, ela foi o titã original. Quando ela morreu, as filhas dela foram devorando o titã, né? O titã se divide em 9 partes, não sabemos porquê, né? Ele só se divide em 9 partes, é o máximo que dá. E depois essas 9 partes, né, começam a passar de frente em frente. Tipo, quando um portador morre, o titã aleatoriamente passa pra outra pessoa, seja lá por quê também. Fora que o titã vai passando pra todo o povo de Aldia, né? Tipo, não era o parasita que fazia o titã, então o parasita foi se multiplicando, porque no final da história o parasita aparece e ele tá dentro do titã fundador, então... O final de Shingeki no Kyojin tinha que ser contra aliens. Eles descobrirem que, na verdade, existia aliens gigantes no espaço que tava zoando com a cara deles. E aí Marley e Paradise tinham que se juntar os dois, falar, porra, nada a ver a nossa briga, mano. Temos um inimigo em comum, um inimigo maior. E partir pro espaço, cair na porrada com eles. O que exatamente aconteceu aqui? E a Ymir, que inicialmente ela teria que controlar tudo, beleza, cara, na luta final, a Ymir invoca milhares de outros portadores antigos pra poder matar a aliança, o Armin e tal, né, Mikasa, etc. Mas aí do nada, o Armin vai pros caminhos, ele convence os espíritos dos portadores antigos a ajudar eles. E aí acontece exatamente isso, tipo, do nada... Titã Carneiro! Volta o Bertoldi como colossal e começa a ajudar. A Ymir não era necessariamente Foda. a pessoa que controlava tudo? O que aconteceu? Que o Armin entrou dentro dos caminhos e fez um monte de coisa e a Ymir não fez nada? Ué, e se vocês pararem pra pensar, como assim espíritos dos portadores antigos? Existiam espíritos então em Shingeki no Kyojin? Então o que exatamente era o parasita? Pô, Liquezen, também tu tá, né, cara? Tu não se espanta com um parasita cósmico, tu não se espanta com um titã, se espanta com nada, mas se tem espírito, tu fica estampado. É isso. Tu fica... Ai, meu Deus, tem espírito, chega aqui no Kyojin. É isso que tu fica. Ah, tá de sacanagem também, né? Ele era uma divindade, uma entidade, um alienígena. Vocês entendem como o Isayama não explicou tão bem as coisas? Isso acabou sendo usado Ah, que bicho bonitinho. Olha lá ele. Ah, fala dele. como furo de roteiro pra maioria, fora que a luta final é terrível, cara. Porque além deles ganharem a luta com furo de roteiro, a gente tem uma luta final de um mangá de terror e tragédia que não tem uma morte decente, cara. Os Ué, não era mistério? caras foram lutar contra trocentos titãs primordiais, sabe? Tipo, Kone, Jean foram lutar contra esses personagens e não morreram. O Reiner tava lá desde o começo da 4ª temporada querendo morrer e não morreu. Levi tava lá, Kotoko, perdeu tudo, cara. Todos Perdeu tudo, tá morando de os aluguel. amigos do Levi, família, pessoas que ele já amou, todos tinham morrido. Ele tinha Linkezinho, vou te dar uma dica, tá, cara? Vou te dar uma dica, tá? Mas simplesmente pare de pensar. tudo pra morrer e ir em paz pra glória de Deus. Não morreu, ficou vivo. Fora o que eu tinha falado depois pra vocês, né? Só pra poder fechar. Todos os personagens traem seus próprios arcos no final. A Mikasa, por exemplo, né? Ela teve todo um arco de desenvolvimento. Pô, nossa, o desenvolvimento da Mikasa é genial, gente. O desenvolvimento da Mikasa é um dos que me deixa chocado. E ver ela traindo o arco de personagem dela me deixa assustadíssimo. Dela superando o Eren. Afinal de contas, né, o Eren tinha pouco tempo de vida. Ela precisava superar o Eren. Mas isso não acontece, cara. O arco dela fica indo e voltando. Ela até joga o cachecol fora em um momento, mas aí depois ela pega de volta. Ela tem uma cena ilusória onde ela passa 2 anos e meio lá vivendo com o Eren e tal, onde o próprio Eren fala pra ela: quando eu morrer, você precisa seguir em frente, viver livre e me esquecer. Aí, e na próxima página ela bota o cachecol de volta e fala não. O final que a gente tem da Mikasa, cara, é um final muito triste pra poder falar a verdade, né? Onde a gente vê ela triste, chorando pelo Eren. A gente vê uma página dela casada, mas ela continua visitando o túmulo do Eren. Mó corno, cara, mó Ah, corno. Link, mas ela casou e teve filhos, então ela superou o Eren e tal. Mas isso não foi mostrado pra gente na história, cara. O que a gente viu na história foram 3 quadros da Mikasa de costas, casada, visitando o túmulo do Eren. O Isayama podia ter mostrado qualquer coisa, podia ter mostrado o casamento dela, podia ter mostrado ela feliz, vivendo a vida dela, mas não, ele mostrou ela chorando e visitando o túmulo do Eren. Tá certo, Isayama. Aí ele acertou. Que mensagem vocês acham que isso passa pro público? É. Esse que é... Porra, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem, Linkzinho. Tá de sacanagem, Linkzinho. Porra! Esse... Caralho!
De tudo que esse arco final de Shingeki no Kyojin passa de mensagem, esse é o grande problema? A Mikasa continuar pensando no Eren. É isso que te deixou indignado, Linkezinho. Porra, tá de sacanagem, não é possível. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Eu devo estar ficando louco. O personagem do Armin também, a mesma coisa, cara. O maluco era o maior pacifista de Shingeki no Kyojin. Ele Aí era. o Armin agradece o Eren pelo genocídio. Eu sei que você já deve ter visto 500 pessoas reclamando disso, mas, irmão, pelo amor de Deus. E por último, o próprio Eren, né, protagonista da obra. Como eu já falei pra vocês viram as cenas dos últimos episódios lá, quem assistiu. Ele disse, cara, que não era uma necessidade dele só pra poder salvar a Eldia, pra poder salvar os seus amigos. Ele queria destruir tudo. Era o quesito do Eren sobre liberdade. E aí, do nada, no final da história, ele decide virar um herói que se sacrificou pelos seus colegas e tal. E o choro do Eren no último capítulo, cara, é um pouquinho compreensível. Ah, é? Então tudo bem, se o Linkezinho falou. Um pouco, mas Se é compreensível, tudo ainda bem. assim é mal feito. Eu acho legal a ideia de que ele Era ironia, o Linkezinho não vai entendeu. morrer e o pessoal que ele ama, amigos e tal, né, vão continuar vivos, vão continuar existindo, fazendo coisas. O Armin vai fazer outros amigos, a Mikasa vai se apaixonar por outro cara e vai casar com outra pessoa provavelmente. Mas, pô, da onde o Isayama tirou que o Eren gostava da Mikasa? Aí é de fuder, mano. É, esse é um problema Shingeki mesmo. no Kyojin teve mais de 100 capítulos, cara, onde nós vemos por muitas vezes Eren e Mikasa interagindo. Nós já vimos o próprio Isayama falando sobre a relação dos dois, dizendo que, o Eren gosta da Mikasa, só que é mais como uma irmã. E aí, de repente, de última hora, o Eren decidiu que gostava dela. Ah, Link, isso até foi trabalhado sim, se você for ver o flashback do Eren colocando o cachecol na Mikasa. Não, não foi. Sinceramente, tem muitas histórias que tem um final ruim e tal, mas acaba não atrapalhando de você gostar da história, cara. Mas Shingeki no Kyojin, cara, ele conseguiu de um jeito, cara, que... Nossa. Enfim. É isso. Tá. Mas por que o final de Shingeki é péssimo? Não entendi ainda. Ele não falou. Ele não... Ele falou e no final não falou nada. Aí é foda. Ah, esse é o mistério? Ah, entendi. Tá. Bom vídeo do Linkezinho, né? Eu adoro o vídeo do Linkezinho porque eu entro sem saber nada e saio mais confuso do que entrei. É isso. É, ele ficou firmando tanto o ciclo do ódio que ele ficou lá nesse ciclo também, né? O ciclo da repetição. Adorei, adorei, adorei.